Fala, galerinha. Nós vamos falar aí sobre adição e subtração de arcos, beleza? Vou começar falando de seno, cosseno e depois no fechando com a tangente. Isso aí a gente vê normalmente lá no primeiro ano, né, em trigonometria. Na verdade, vai ser um artifício nosso aí para trabalharmos com alguns ângulos que teoricamente seriam bem mais complexos de calcularmos. Deixa eu dar exemplo aí, por exemplo, ângulos de 15, 75 graus, 105 graus. Então, com esse artifício da adição e da subtração de arcos e usando os ângulos notáveis, né, o 30, 45 e 60, a gente consegue chegar nesses valores, né? Nós vamos fazer exercício daqui a pouco, em alguns exercícios, algo na apostila, e talvez isso fique um pouquinho mais claro. Então, só para lembrar algumas coisinhas aqui, vamos lá. Adição e subtração de arcos no seno, a fórmula seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. É aquela história que a gente já conhece, né? Aquela rimazinha que a gente cria, né? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Então, essa ideia principal, lembrando que no seno o sinal aqui no meio ele é o mesmo, né? Então, por exemplo, se você estiver utilizando soma, o sinal vai ser soma e, obviamente, se for subtração, você também vai ter uma subtração ali. Beleza? Então, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A cosseno B, seno B cosseno A. Beleza? Tranquilinho. Agora, a respeito do cosseno. O cosseno, mesmo detalhe, tomar cuidado aí com a fórmula de cosseno, principalmente a respeito de sinais, que é uma confusão aí com os alunos, que os sinais são trocados, diferente do seno. Repara só, quando você está fazendo a adição de arcos, você vai perceber que o sinal aqui é o de menos. Então o sinal aqui ele é contrário. Prestar atenção aí, ó. Assim como no outro, né? Quando você faz subtração, o sinal que aparece aqui é o sinal de soma. Então que você vai ter também uma ideia de sinais contrários aqui no meio, beleza? Formulinha, cosseno A de A mais B é cossa A, cossa B, menos senta A, senta B. Então, cossa, cossa, senta, senta. Tá ok? Cossa, cossa, senta, senta. E o cossa A e B são os valores daqui. Lembrando de novo, sinais no cosseno contrário, beleza? E no seno, só para ficar claro aqui, o sinal é o mesmo. Tá ok? Vou colocar aqui o mesmo sinal. Agora na tangente. A tangente é aquele esqueminha da tangente que ama, né? A adição e subtração de arcos, ela vai ser como? Tangente de A mais B, como é que ela fica? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Tá ok? Então tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. O sinal de cima é o mesmo e o sinal de baixo é trocado, tá bom? Então aqui é o mesmo sinal e aqui embaixo vai ser o sinal contrário. Só lembrando que esse fato de ser o mesmo em cima e contrário embaixo tem muito a ver com a ideia daqui a tangente. Só lembrando aqui, né, que a tangente na verdade nada mais é do que o valor de quem? De seno sobre o cosseno. Então, quando você faz a tangente de A mais B, é como se você estivesse fazendo seno de A mais B sobre o cosseno de A mais B. E aí, como o cosseno ele tem o sinal trocado, ele acaba aparecendo aqui invertido na faturação toda nessa faturação trigonométrica. Beleza? Então, é mais ou menos por aí. Eu vou colocar um exemplo aqui bem rápido, né? Só para a gente testar isso aqui, se fosse necessário calcular, por exemplo, quanto é o seno de 75 graus. Como é que a gente pode chegar no seno de 75 graus usando essa adição de arco aí no caso? Como é que a gente poderia fazer isso? Vamos lá? Quem seria o seno de 75? Eu poderia usar a fórmula de adição de arcos. Usar essa fórmula aqui, ó. Então a gente pode fazer o seno de 75 usando a adição de arcos. Quem eu consigo manusear entre os ângulos notáveis? Lembrando que os ângulos notáveis são 30, 45 e 60. Usando esses caras, como eu consigo chegar ao seno de 75? Eu posso chegar através do seno de 30 mais 45. Beleza? Tá ali, ó.
Repare que isso aqui é a mesma coisa que o seno de 75. Como é que eu faço o seno de 30 mais 45? Usa a fórmula de adição de arcos. Lembre, é como se o 30 fosse o A e o 45 fosse o B. Ok? Então, colocando os valores nessa fórmula aqui de cima, como é que vai ficar isso aqui? Vamos lá. Minha terra tem palmeiras onde canta um sabiá. Seno A, seno 30, cosseno B, ou seja, 45, mais minha terra tem palmeiras onde canta um sabiá, seno A, cosseno B, seno de B, que seria o 45, cosseno de A, que é o 30. Ou seja, meio, certo? Que multiplica raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Quem resolve isso acha raiz de 2 sobre 4 mais raiz de 6 sobre 4. Se quiser dar uma melhorada nisso aqui, só para ficar mais bonitinho, raiz de 2 mais raiz de 6, tudo sobre 4. Então esse é o valor do seno de 75 graus. Beleza? Então, conforme eu disse, essa adição e subtração de arcos, ela acaba servindo para a gente aí como uma possibilidade de alcançarmos alguns outros valores para seno e cosseno e tangente, obviamente, de alguns ângulos. Beleza? Show, valeu! Peguei um exercício aqui da apostila para a gente usar como exemplo, exercício 1 de sala. Ele bota assim, ao decolar, página 78, tá bom? Ao decolar, um avião deixa o solo com um ângulo constante de 15 graus. A 5,6 km do ponto de decolagem A, existe uma serra de altura H, conforme ilustra a figura, fora de escala. Considere que, mantido o ângulo da decolagem, a aeronave passe tangenciando a serra em P. A distância entre o ponto A e P em quilômetro corresponde a, eu quero a distância AP. Então vamos lá. Vamos resolver isso aí. O exercício basicamente se resume a essa figura, né? Determine o valor de x aqui, nesse aqui. Não vai ser tão complexo, você vai ver que dá pra gente resolver com certa tranquilidade. Vamos lá. Primeiro, lembrar que esse 5,6 ele é o valor de quem? 5,6 é o cateto adjacente. E esse x é a minha hipotenusa. Quando você tem o adjacente e hipotenusa, você está numa relação de cosseno. Então você tem que fazer cosseno de 15 é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é x. Tudo bem? Então é resolver isso. O nosso problema nesse caso está aqui, né? Qual é o valor do cosseno de 15 graus? Esse é o seu problema. Você não sabe o valor do cosseno de 15. E não é só pegar o cosseno de 30 e dividir por 2, pelo amor de Deus. E nem pegar o de 45 e diminuir rápido o cosseno de 45 e o cosseno de 30, não é só isso. Para a gente chegar no cosseno de 15, a gente até vai fazer uma reduçãozinha aqui. Mas a ideia principal, deixa eu diminuir aqui, é que você faça a seguinte conta aqui. Vamos lá. Nós vamos utilizar subtração de arcos para o cosseno. A gente pode fazer assim, ó. Cosseno de 45 menos 30. Repare, se eu fizer o cosseno de 45 menos 30, vai aparecer o cosseno do 15. Então, como é que é a fórmula de subtração de arcos para cosseno? Cossa, cossa, senta, senta. Então, vai ser cosseno 45, cosseno 30. Lembre que no cosseno o sinal é contrário, mais seno 45 vezes seno 30. Beleza? Então agora é que surge o nosso momento. Como é que fica aquilo? Cosseno de 45. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais claro para vocês aqui. Vou descer aqui, ó. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então vamos lá, raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2 mais
Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes seno de 30, 1 sobre 2. Então, conclusão, cosseno de 15 vai ser raiz de 6 sobre 4, mais raiz de 2 sobre 4 também. Ok? Poderia ser escrito raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Agora, com essa informação em mãos, eu volto lá para o nosso exercício. Vem para cá. Eu vou escrever aqui raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4 é igual a 5 sextos sobre x. Multiplico cruzado. Então, como é que vai ficar? Vamos lá. X que multiplica raiz de 6 mais raiz de 2 é igual a 4 vezes 5,6. Vou manter esse 4 aqui por preguiça mesmo de fazer essa conta, depois vai dar para simplificar. X é igual. Esse raiz de 6 mais raiz de 2, que está multiplicando, eu posso passar ele para o outro lado lá, com uma operação de quê? De divisão. Então, como é que vai ficar? 4 que multiplica 5,6, está aqui, ó, sobre raiz de 6 mais raiz de 2. O que a gente faz quando a gente tem raiz no denominador, galerinha? O que a gente costuma fazer? A gente tem que raciocinalizar, não é isso? Quem raciocinaliza isso aí, como é que fica essa parada? Multiplicar em cima e embaixo por raiz de 6 e raiz de 2. Só que como que vem essa raiz de 6 e esse raiz de 2? Vão vir com números o quê? Negativos, né? Ou seja, um módulo, né, de raiz de 6 mais 2, que é o raiz de 6 menos raiz de 2. Então, vai ser aquilo ali. Como é que vai ficar essa nossa conta? Deixa eu subir um pouquinho a folha aqui. Vamos lá. Isso aqui vai ficar x é igual a 4 que multiplica 5,6, desculpa, que multiplica raiz de 6 menos raiz de 2 sobre... Aqui embaixo, raiz de 6 mais raiz de 2 vezes raiz de 6 menos raiz de 2. Isso aqui é um produto da soma pela diferença, né? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, na verdade, vai sobrar aqui embaixo 6 menos 2. Se você quiser, você pode fazer a distributiva aqui. Eu só estou ganhando um pouquinho de tempo mesmo, tá bom? Então, como é que vai ficar nossa resposta aqui, ó? 4 que multiplica 5,6 que multiplica raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Posso cortar. Olha o que sobrou para a gente como resposta. 5,6 que multiplica raiz de 6 menos raiz de 2 quilômetros. Certo? Então, essa é a nossa resposta. Eu acho que uma questão boa. O gabarito dela, inclusive, letra B de bola. Uma questão boa, na qual você não tem como resolver direto. Você vai primeiro fazer o cosseno de 15 para depois, sim, partir para a sua conta final. Belezinha? Então tá aqui. Só diminuir para deixar a conta toda aqui no papel. Tranquilo? Então valeu. Beijos.